Olá, amigos. Quero compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus. O casamento de Isaque, filho de Abraão com Sara, com a jovem Rebeca. É uma tipificação do casamento do Senhor Jesus com a igreja. Vamos analisar e ver a semelhança. Abraão, já idoso, quis dar ao seu filho Isaque uma noiva para que ele se casasse. Então ele chamou o seu servo mais fiel, Eliezer, e o enviou a uma terra distante, para entre os seus parentes buscasse uma noiva, uma futura esposa para o seu filho Isaque, pois ele não queria tomar das jovens das nações gentílicas, que eram idólatras. Então, Eliezer, servo de Abraão, parte da casa de Abraão e vai até a casa de Betuel. E ali, dirigido pelo próprio Deus, ele se encontra à beira do poço com a jovem Rebeca. Eliezer tinha pedido a Deus que a moça certa que deveria se casar com Isaque, filho do seu senhor, seria aquela que encontrasse com ele e desse de beber a ele, aos demais que estavam junto dele e também aos seus camelos. E ele mal concluiu a oração pedindo esta confirmação a Deus. Rebeca chega com um cântaro, tira a água do poço e dá a ele, aos seus servos e aos seus camelos. Se apresenta a ele e ele então descobre que ela é da família de Abraão, filha de Betuel, irmã de Labão. Então ele pede para se hospedar na casa dela, ela fala com o seu pai, retorna e o leva. Chegando lá, quando eles estão à mesa, Eliezer conta a que veio e como Deus havia confirmado de que era Rebeca a escolhida por ele para ser a noiva do filho do seu senhor. Então, diante desta revelação, o pai de Rebeca pergunta se ela quer acompanhar Eliezer a fim de se casar com Isaque. E ela responde lá, vamos ver ali na palavra em Gênesis 24, Gênesis 24, versículo 58. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: irás tu com este homem? Você quer ser esposa de Isaque, filho de Abraão? Você diz sim? Quer se tornar noiva dele? Prometida? E ela respondeu: irei. Ela disse sim. Então
ela se aprontou, se preparou e depois eles partiram. Eles foram para que Rebeca pudesse se casar com Isaque. Nisso Isaque vê Eliezer e aqueles que com ele foram, e Rebeca, que estava sendo trazida para ser a sua esposa, de longe. E quando Eliezer levava Rebeca, Isaque a contemplou de longe, deixou a casa do seu pai e foi ao seu encontro, no meio do caminho. A tomou das mãos de Eliezer e entrou com ela na tenda de seu pai e coabitou com ela, celebrando as bodas do casamento, tornando-se um com ela, seu marido, e ela a sua esposa. Agora vamos ver no que se assemelha isso com o arrebatamento da igreja. Deus quis dar ao seu filho uma esposa antes de casar, noiva. Então ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo veio do céu. E aqui na terra, ele procura entre os homens aqueles que querem se tornar a noiva do Cordeiro, que querem se unir ao Senhor Jesus. Ele revela Jesus pela palavra de Deus. Aqueles que dizem sim para o Senhor Jesus, imediatamente se tornam parte da noiva do Cordeiro, igreja. Tem uma promessa de um dia ser um com Ele. Então, nós estamos no momento em que nós estamos nos preparando. A qualquer momento, o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito é o penhor da nossa redenção. Quando chegar o momento das bodas, o Espírito Santo vai pegar a igreja dos 4 cantos da terra, a noiva do Cordeiro, e vai levar aos céus ante o toque da última trombeta. Só que quando nós estivermos indo para a casa do Pai, ao encontro do noivo, o noivo não vai esperar, ele vai vir ao nosso encontro e nós nos encontraremos entre as nuvens dos céus, já vestidos a caráter para o casamento. Estaremos já em um corpo glorificado. Então, nós iremos para a festa das bodas do Cordeiro. Consumaremos o casamento e seremos um. Olha o que diz Apocalipse 19, versículo 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: estas palavras são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Quando você ouve o Evangelho que revela o Senhor Jesus, você está sendo chamado, convidado a se tornar parte
da noiva do Cordeiro. Quando você diz sim, você passa a ser santificado, se preparando para o encontro. Quando a última trombeta soar, nós seremos transformados e arrebatados. Só que antes de chegarmos no céu, o Senhor virá ao nosso encontro. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 15 ao 17, a palavra de Deus fala sobre esse momento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17. Dizemo-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, aqui ele estava escrevendo para a noiva do Cordeiro, para a igreja, não era para o mundo. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, aqueles que já morreram. Como noiva, aceitaram o Senhor Jesus, se tornaram parte da noiva do Cordeiro, mas morreram, mas não deixaram de ser noiva, não deixaram de ter a promessa de um dia estar com Ele. Como diz Romanos, nem a morte pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo. Então não é porque eles morreram que eles deixaram de ser herdeiros da promessa. Eles aceitaram o convite, se tornaram noiva do Cordeiro e morreram. Mas quando a última trombeta soar, eles ressuscitarão em corpos glorificados, ressurretos, imortais, incorruptíveis, que jamais sofrerá o dano da segunda morte, e encontrarão o noivo nos ares, entre as nuvens dos céus. Então Paulo está dizendo: nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu, como Isaque foi ao encontro de Rebeca. O Senhor virá ao encontro da igreja entre as nuvens dos céus. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, já glorificados, com Ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, como Isaque foi ao encontro de Rebeca, sua noiva, o Senhor virá ao encontro da sua noiva, da sua igreja, e a receberá entre as nuvens dos céus. Já não estaremos em um corpo mortal e corruptível, mas já estaremos em um corpo glorificado, sem a natureza adâmica, que não estará sujeito ao pecado, à morte, a doenças. Será um corpo imortal, glorificado, que jamais sofrerá o dano da segunda morte. Um corpo jovial. E nós iremos para as bodas do Cordeiro. 7 anos nos assentaremos à mesa do Senhor. Nos tornaremos um com Ele. E depois de 7 anos, o casamento judaico dura 7 anos, 7 dias, aliás. E o casamento de Cristo com a igreja terá uma comemoração, as bodas do Cordeiro nos céus. E vai ser um período de 7 anos. Lembra na última ceia, quando o Senhor Jesus deu o suco de uva aos apóstolos,
Ele disse: a partir de agora não beberei mais o suco da videira convosco, até que eu venha estar com vocês no reino dos céus. Ele falava das bodas do Cordeiro, da festa do casamento, quando já no reino de Deus, após o arrebatamento, após o tribunal de Cristo, que vai galardoar aqueles que serviram ao Senhor, segundo o seu esforço, suas obras, conforme está ali em Apocalipse 22, se eu não me engano, Apocalipse 22, 12. Então nós estaremos assentados com o Senhor. 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Depois do galardão, nós nos assentaremos à mesa com o Senhor. Depois destes 7 anos, nós retornaremos com Cristo, conforme está em Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 ao 15. Quando o anticristo estiver prestes a aniquilar Israel, vindo pelo norte, ali pelo vale do Megido, Israel vai clamar e o Senhor Jesus virá com a igreja. Apocalipse 19, do versículo 11 ao 16. Eu vou ler e já vou concluir essa meditação. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão nos céus, a igreja já glorificada, com vestes de linho branco finíssimo, já com a coroa da vida e em um cavalo branco, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma espada afiada, ou seja, a palavra dele vai ter autoridade e vai ser obedecida. E ele regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que você possa hoje, nesse tempo, dizer sim para o Senhor Jesus, se tornar parte da igreja e se preparar, porque a qualquer momento a última trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão e encontrarão com Ele nos ares, entre as nuvens dos céus, entre céus e terra, e simultaneamente nós seremos glorificados e arrebatados ao encontro do Senhor para as bodas do Cordeiro. Então, que você possa dizer sim, que você possa aceitar o Senhor Jesus como teu único Senhor, que você possa deixá-lo Ele transformar a tua vida pelo seu Espírito e pela sua palavra, que essa palavra possa fortalecer a tua fé, trazendo temor de Deus. E se você ainda não entregou a tua vida, se você conhece alguém que ainda não entregou, compartilhe essa mensagem para que essa pessoa possa ter a oportunidade de se render a Cristo e se tornar a noiva.
eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu comentário. Isso nos incentiva e nos ajuda a alcançar mais vidas. Deus abençoe. Um forte abraço.